você, para que através de você todos eles tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e de ver o Evangelho sendo vivido para a glória do Filho Jesus. Porque, irmãos, não é somente proclamar o Evangelho, é viver o Evangelho. Então, por isso, Deus disse à nação de Israel, e é isso mesmo que Deus fala à sua igreja, é isso mesmo. Ele quer salvar a todos. E para irmos para a conclusão, eu quero contar uma história. Talvez alguém aqui já tenha ouvido. Essa história conta que o dono daquela grande mansão ia sair para uma viagem de uns 30, 40 dias. E a sua casa estava precisando de uma reforma, porque havia no teto da sala principal, aquele salão, uns 5, 6 ambientes, havia uma goteira muito feia. E ele chamou o seu melhor empregado e disse: olha, você vai tirar essa goteira. Ela está prejudicando a casa, infiltrando, estragando o fogo, o teto, estragando as paredes, o piso. Então você vai consertar a goteira. E o rapaz disse: está certo. O seu patrão saiu de viagem, os dias foram se passando e aquele moço muito trabalhador arregaçou as mangas e ele, quando viu, ele percebeu que muitas outras coisas precisavam ser feitas na casa. Ele começou a restaurar o muro, um novo projeto de paisagismo para o jardim, recuperação de azulejos na piscina, mudar algumas coisas na cozinha, nos quartos. Ele começou intensamente a colocar tudo em ordem, nova pintura em toda a casa. A casa estava ficando extremamente mais bela do que já era. Os dias passaram céleres. Finalmente o patrão volta. E quando entra na rua, quase que não reconhece a casa de tão linda que estava, com um novo muro, um novo jardim, nova pintura. E ele ficou admirando tudo aquilo. Mas quando ele entrou na casa, naquele grande salão, imagina o que ele encontrou. O que foi? A goteira. Aquele moço havia feito tantas coisas boas, se ocupou tanto que não fez o principal. E o seu patrão então lhe deu uma severa reclamação, lhe advertiu severamente, porque ele não fez a única coisa que o patrão havia mandado, que era tirar a goteira. Jesus mandou a gente tirar a goteira, irmãos. Jesus mandou tirar a goteira. Qual foi a goteira que ele mandou tirar? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a todas criaturas. A goteira que a igreja precisa tirar é essa. Nós precisamos e fomos chamados para evangelizar o mundo. Somos um reino de sacerdotes para evangelizarmos o mundo. Recebemos a grande comissão para evangelizarmos o mundo. A ordem que o Senhor Jesus nos deu foi essa: a evangelização do mundo. Façam discípulos de todas as nações. Esta, irmãos, é a grande, é a suprema tarefa da igreja e de cada cristão. E a igreja faz muita coisa. A igreja restaura o muro, novo jardim, conserta a piscina, tanta coisa. Mas muita gente não está trabalhando para tirar a goteira. Você está trabalhando para a goteira? Tirar a goteira é prioridade da sua vida, das suas orações e do seu orçamento. A gente faz muita coisa e é até necessário, e que é até lícito nós fazermos como igreja. Agora, estas coisas que são secundárias, elas começam a irritar o Espírito Santo, quando elas passam a consumir tanto o nosso tempo e o nosso dinheiro e a nossa vida, e quase que não sobram recursos para o principal, que é tirar a goteira. Então nós precisamos avaliar: nós estamos fazendo o principal? O principal para Deus é principal para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja, para o meu departamento de jovens, para o meu departamento de senhoras. É principal ou não? Deus nos chamou, irmãos, para nos ocuparmos com isso. Há muitos lugares em que os povos e as populações estão em trevas.
ouvi do pastor Eduardo Luz, da Missão Novas Tribos do Brasil, que quando ele foi visitar uma tribo indígena, onde alguns missionários da Missão Novas Tribos estavam trabalhando, eles receberam a visita do cacique Matapi, da tribo Waiapi. E aquele cacique foi visitar aquela tribo onde havia missionários. Aquele cacique percebeu que a vida daquela tribo havia melhorado, que muitas coisas haviam se transformado para melhor naquela tribo onde havia missionários. E ele desejava ter missionários em sua tribo. E ele foi para aqueles missionários e disse: olha, nós queremos um missionário, a nossa tribo está precisando de um missionário. E aqueles missionários disseram: nós não temos missionários disponíveis. E aquele cacique ficou desesperado e disse: me diga quanto é que custa um missionário e nós compramos um missionário. Não é isso, a questão é outra, seu cacique. Não tem missionários disponíveis. E aquele cacique insistiu. E quando viu que não havia missionários para levar a palavra de Deus para a sua tribo, ele se ajoelhou chorando muito e disse: o meu povo é um povo desgraçado, porque não tem missionário. O povo de Cachoeirinha está em desgraça porque não tem missionário. Aleluia. O povo de Ramada está em desgraça porque não tem missionário. Há mais de 90 tribos indígenas no Brasil que estão em desgraça porque não tem missionário. Mais de 2.000 povos ao redor do mundo estão incluídos no grupo que nós chamamos de povos não alcançados pelo Evangelho. São povos em desgraça, porque são povos que não possuem missionários pregando o Evangelho. E esses povos, essas populações, só serão livres desta desgraça quando a igreja, como objeto móvel, como nação sacerdotal, chegasse lá, o missionário chegasse lá, e a pregação do Evangelho começar a acontecer. Meu amado irmão, nesta noite, Deus nos desafia a estarmos prontos a termos mobilidade, a estarmos prontos a irmos aos campos missionários. Nesta noite, o Espírito Santo nos desafia a tirarmos a mochila, ou seja, a nos ocuparmos naquilo que é prioritário, naquilo que é principal. Dessa vez o pastor disse uma coisa que eu achei muito interessante, apesar da sua redundância. O principal é fazer o principal. Vamos acreditar juntos? O principal é fazer o principal. O principal para a igreja é a evangelização do mundo. Aí se inclui a evangelização do sertão. E eu pergunto: há esperança para o sertão de Cachoeirinha? Há esperança para o sertão de Ramada? Há esperança para o sertão dos mais de 10.000 povoados sem evangelho? Não há esperança. Não haverá esperança enquanto o missionário não chegar. Só haverá esperança se nós enviarmos missionários. Que Deus nos inquiete, que o Espírito Santo nos perturbe, que o Senhor nos converta para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos